Nós temos aqui a característica técnica do reservatório de óleo hidráulico de uma colhedora, especificamente a marca é da John Deere, mas tem outros tipos, mas o significado, o objetivo em si é o mesmo. Mas para a gente entender um pouquinho da característica técnica, o que é que compõe esse reservatório, né? A capacidade desse reservatório é de 405 litros dentro do reservatório, que no total é somado 600 litros, 602 litros em média. Mas se no reservatório é 405, onde estão os outros demais litros? 200 ou 196, 197 litros. Estão todos em sistema, dentro de mangueiras, atuadores, motores. Por todo o sistema da colhedora tem em torno aí quase 200 litros em fluxo, em giro, em movimento. 405 dentro do reservatório, 197, 200 litros em ciclo dentro do sistema. Então você já percebe ali numa situação que você está trabalhando, operando, ocorre um incidente, um estouro de uma mangueira. Se você não for ágil, ligeiro, analisar a condição, parar o componente, desligar todo o sistema, você perde uma quantia considerável de óleo hidráulico. E o importante disso aí é saber que essa condição desse óleo hidráulico caído no chão, ele contamina o meio ambiente. Ele tem riscos ali. Onde ele cai, aquela parte que ele fica ali não nasce mais vida nenhuma ali. Ele mata aquela parte da terra. Então a gente tem por obrigação, por necessidade, sempre estar inspecionando esses componentes. É mangueira, motores, atuadores, reservatório, com o objetivo de não deixar que aconteça nenhum tipo de vazamento, para que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor, garantindo que o ambiente esteja bem, saudável para próximas gerações, para próximas plantações. Isso está nas nossas mãos. Então depende de nós estar sempre atento nessas condições aí para ter certeza que está sendo bem feita. O sistema hidráulico ele é abastecido com um tipo de óleo. No caso, o mais usado é a AW100. É um tipo de uma composição feita para aquele determinado trabalho, aquela determinada função com os atuadores e os motores presentes naquele sistema. A filtragem do óleo é composta por 3 filtros de retorno, que é dentro desse reservatório, ele tem 3 filtros de retorno, que faz a filtragem desse óleo que entra e sai constantemente no fluxo do sistema hidráulico. Então ele tem essa funcionalidade, fazer essa filtragem, como a gente está vendo aí na figura, tem esses filtros 3 dentro lá, para poder estar fazendo essa filtragem do óleo hidráulico e ganhando uma qualidade melhor no desempenho desses componentes. O importante a gente saber é da manutenção, já tem um plano de manutenção relacionado a isso, mas a gente tem que estar por dentro das informações. É importante saber que cada 1.500 horas fazer uma análise desse óleo, caso for necessário fazer substituição, mas sempre fazendo análise da aderência, da viscosidade, da condição, da contaminação, se caso houver ou não, você vai ter uma longevidade maior dos componentes. Então a gente fica por dentro disso aí. É indicado por fábrica e cada 1.500 horas fazer uma análise de condições desse óleo hidráulico em trabalho ali de cada equipamento, de cada colhedora. Em cima ainda da característica técnica ainda, nós temos as válvulas de alívio, que ela é posicionada próximo à caixa de reservatório, que é onde ela vai controlar essa pressão interna. Ela deixa toda a caixa pressurizada, que em cima dessa pressão ela consegue fazer o trabalho do fluxo de todo o sistema. Ela suga, ela manda para o sistema, ela recebe de volta, então ela tem que ter aquela pressurização necessária ali dentro do limite certo. Então essa válvula tem essa função. Percebeu um fluxo maior pelo movimento, deu uma pressão a mais do que necessário, ela libera essa pressão para que o sistema trabalhe dentro das normas, dentro da situação correta do trabalho ali. E ela está localizada acima do bocal do abastecimento e do encaixe rápido ali. Onde tem a situação do encaixe rápido, onde faz a reposição de óleo, a troca de óleo, ela tem a localização dela ali. Algumas colhedoras e outras pode ser em outro lugar, depende da condição ou marca do equipamento. Em cima da característica técnica ainda, nós temos aí como atuadores de desempenho dentro dos componentes,
o bloco de comando de 6 bancos, as válvulas de 6 bancos. O que seria isso? São 6 comandos de acionamento de cada componente. Ele recebe comando elétrico de acionamento vindo da cabine, feita pelo operador, que direciona para esse bloco, que esse bloco transforma esse comando elétrico em comando mecânico, fazendo com que esse óleo flui para os componentes ou os motores de cada componente e faça a sua atividade. Ele realiza a sua atividade da maneira correta. Então, essa é a função do comando de 6 bancos, conhecido, né? Ou bloco de comando de válvula de 6 bancos, para a gente entender um pouquinho. E cada um delas tem uma funcionalidade. Se você pegar de cima para baixo, pela numeração, você tem aí a explicaçãozinha de cada um. A função de controle dos seguintes componentes. A primeira aí de cima para baixo é o giro do elevador. A segunda, ela controla, sobe e desce do divisor de linha esquerdo. A terceira, ela controla, sobe e desce do divisor de linha direito. Então você vai lá, aciona um botão lá, comando elétrico, que é direcionado para esse comando de 6 bancos, que transforma esse comando elétrico em comando hidráulico, fazendo toda a movimentação e fazendo atividade. O quarto, ele controla o giro do bojo do extrator primário, que ele é um bojo de direcionamento da limpeza da impureza mineral. Então ele faz a movimentação conforme você trabalha. Então esse bloco tem esse comando, tem o objetivo realizar esse comando. O quinto, de baixo para cima ainda, sobe e desce o corte de ponta, faz a movimentação do mastro do corte de ponta. O sexto, sobe e desce a suspensão da colhedora, movimenta a colhedora para cima e para baixo. Quando não tem CACB. Quando tem CACB, ela faz o trabalho de CACB. CACB o que é? Comando assistido do corte de base. Ou seja, copiador de solo para quem conhece. Então, CACB é comando assistido do corte de base. Então, essa tem a funcionalidade e a característica técnica do bloco de 6 bancos, conhecido popularmente, ou bloco de comando de válvula de 6 bancos. Nós temos aí um outro comando, que é conhecido como comando de válvulas de 3 bancos, e tem a seguinte funcionalidade. Primeiro, avanço e recuo do rolo tombador. Nós temos 2 rolos tombadores, como mencionado nos treinamentos anteriores, o inferior e o superior. O superior, ele tem a movimentação, ele abre e fecha conforme a necessidade e a densidade da cana. Então esse comando faz esse movimento, o avanço e recuo desse rolo tombador, do rolo superior. O segundo é a inclinação do rolo divisor de linha. É o que faz a inclinação dos divisores para frente e para trás, como nós mencionamos também em treinamentos anteriores, relacionado ao divisor de linha, da importância dele estar mais à frente para a cana caída e mais para trás para a cana em pé. E isso tem que ser acompanhado frequentemente, para que você evite acontecer algum desgaste prematuro ou um dano na plantação ou no canavial. Isso vai do divisor de linha esquerdo, que é o 2, e o divisor de linha direito, que é o 3, que eles fazem o comando de inclinação, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Nota também que a válvula de alívio desse comando, ela suporta aí 2.600 PSI de retorno, desse comando aí de 6 bancos, e protege esse comando. Então, se ele recebe uma pressão exagerada de retorno, essa válvula ela suporta até 2.600 PSI. Fora disso, ela alivia, ela manda para outro sistema para que não dê nenhum prejuízo nesses comandos de 3 e 6 bancos. Isso é relacionado aos comandos hidráulicos, dentro da hidráulica. Uma outra coisa muito importante também é as válvulas de alívios principais, ou seja, uma válvula de alívio principal de todo o sistema. No caso desse exemplo, é do elevador. Nós temos aí um exemplo de um comando, onde está direcionando um fluxo de óleo de um lado para o outro, fazendo o trabalho do atuador, mas esse comando ele está fora do equipamento, só para entender um pouquinho a importância dessa válvula. Nós temos aí o portfólio de teste, onde eles fazem a verificação de pressão interna, onde eles fazem a medição, tudo certinho. E essa válvula de alívio, ela tem a funcionalidade de quê? Se ela recebe uma pressão a mais do que o necessário,
dentro do sistema de trabalho para movimentar alguma parte do elevador, suspensão, giro ou funcionamento da esteira do elevador, ela consegue aliviar, mandar para outro canto, mandar para outra área, ela consegue aliviar essa pressão que ela recebeu. Manda só o necessário para fazer o movimento daquele atuador, daquele componente, daquele motor. Então essa é a função da válvula de alívio. Ela está ali para esse motivo, para aliviar o sistema de uma pressão, de uma sobrecarga de pressão provinda do próprio sistema. Então esse é o objetivo dela. Então ela está ali para esse motivo aí. Então dentro ainda da hidráulica, nós temos a característica técnica de todas as bombas. Para que serve? É o básico ali para a gente saber para que foi a funcionalidade de cada uma. E elas são as bombas hidráulicas de movimentação, de vazão, que faz o fluxo constante de todo o sistema hidráulico. Nós temos aí pela numeração, seguindo, a número 1 é a bomba de transmissão do lado esquerdo. A número 2 é a bomba de transmissão do lado direito. A número 3, que é uma bomba de 3 corpos, é uma bomba única de 3 corpos, que ela faz 3 funções. O primeiro corpo dela faz extrator secundário e esteira do elevador. O segundo corpo dela faz rolos alimentadores. E o terceiro corpo dela faz rolos tombadores. Então ela tem essas 3 funções aí. Então cada corpo faz uma parte de um componente. Ela recebe a carga ali, puxa o óleo que ela puxa, ela distribui pelos dutos, pelas vias ali, encaminhando cada quantidade correta ali para fazer o trabalho desses atuadores, desses motores, desses componentes. Seguindo aqui pela 6, a 6 é a bomba do corte base e picador. Como eu mencionei em treinamentos anteriores, o picador ele é coligado ao corte base. Uma bomba manda óleo para os dois. Passa primeiro pelo picador e direcionado para o corte base. Se embucha o picador, o óleo não passa, não tem passagem, trava. Travando o picador, não tem marcação de pressão. O manômetro da pressão do corte base zera. Se zerou, o picador está embuchado. Passando o óleo, ele vai registrar pressão. Se ele der uma sobrecarga de pressão no corte base, ele vai a 3.000, a 2.500, ele registra pressão excessiva. Aí vai do operador, toda a tensão necessária, fazer a mudança de operação, ver quais são as causas aí que estão gerando essa situação e melhorar resultados. E para isso temos a bomba então do corte base e o picador, que é a número 6. Número 7 é o extrator primário, que faz toda a limpeza da matéria-prima, eliminando toda a impureza vegetal. Pelo menos uma boa parte, a maior parte, né, que outra situação é o secundário. Mas 70%, 80% é ele que extrai. Número 8, ela é o primeiro corpo da bomba de 5 estágios. Temos a de 3 estágios, 3 corpos, e tem uma de 5 estágios, que é 5 corpos. O primeiro estágio dessa bomba, ela faz corte de ponta e faca laterais, que é o objetivo dela da vazão, fazer esse atuador, esse componente realizar a sua atividade. A 9 faz o ventilador do radiador. O que é esse ventilador do radiador? Nós temos os radiadores que faz toda a resfriação do sistema de trabalho, seja líquido do ar, seja água, seja o óleo hidráulico. Então tem um conjunto de radiadores que faz esse trabalho. Nesse processo de trabalho, o radiador ele recebe toda aquela impureza, toda aquela contaminação de terra e palha de fora para dentro. Então vai vedando todas as galerias, começa a vedar. E tem um sistema de trabalho, que é o ventilador do radiador, que ele está atrás do radiador. Cada 20 minutos, 25 minutos, dependendo do componente, ele automaticamente dá uma reversão. Essa reversão ele chega a dar de 25 a 30 segundos em reversivo. Para quê? Para ele expulsar esse excesso de impureza, de sujeira dos radiadores, fazendo a limpeza do radiador. Então ele reverte, sopra, elimina aquela condição de palha e terra a mais excessiva ali e faz a limpeza do radiador. Isso é automático. Não que isso não vai precisar que faça a limpeza. Tem que ser feito também porque é muita contaminação ali, precisa ser limpo constantemente para não ter excesso de
de temperatura em alguma parte, em algum momento aí do componente. Mas essa hélice tem esse objetivo e o corpo 9 da bomba de 5 estágios faz essa função. O corpo 10 aí da bomba de 5 estágios, ela faz divisores de linha. Então ela recebe o comando mecânico da caixa principal, puxa, faz a sucção do óleo e manda o óleo para fazer essa atividade. Ela encaminha, dá a vazão no óleo, o caminho para chegar até o divisor de linha proporciona a pressão que ele vai precisar para movimentar o seu trabalho. Então tudo isso é ligado uma coisa na outra. A 11ª é o quarto corpo, o quarto estágio da bomba de 5 estágios, que faz comando de 3 e 6 bancos, ou CACB. Então todo o trabalho dela é direcionar os óleos hidráulicos para que esse comando, esses dois comandos e o comando CACB faça a sua atividade, seu trabalho. E a 12ª é o último corpo da bomba de 5 estágios, que ela faz o flap, que é o que faz a movimentação da carga, que você consegue fazer uma carga uniforme, aproveitar toda a capacidade do transbordo. O giro do bojo, que é a movimentação e direcionamento da descarga das impurezas, para que você não jogue essa descarga dentro da carga ou dentro da plantação ainda sem a colher, tem que jogar na parte colhida. Então faz esse movimento. Do secundário também, e sobe e desce o elevador. Então ela faz todo esse trabalho. É o quinto e último estágio da bomba de 5 estágios que faz esse trabalho dentro do sistema hidráulico da colhedora. Então ele é bem complexo, ele é bem uma coisa bem dinâmica em cima daquela atividade, é frequente, para a gente ter uma noção de como funciona, como a gente pode estar tendo os cuidados necessários para realizar a atividade em cima dessas condições, dessa situação. Em cima das bombas hidráulicas ainda, nós temos aí a condição da transformação de energia. O que ela pega? Ela pega energia mecânica, como eu mencionei, e transforma em energia hidráulica. Então ela recebe a energia mecânica que vem da caixa principal, que é a caixa de redução, pega a rotação do motor, reduz a necessidade da bomba, pega aquela força mecânica e transforma em hidráulica, suga o líquido e manda para o sistema. Ela transforma em força hidráulica. Então essa é a função da bomba. Ela gera vazão. Lembrando bem, ela não gera pressão, ela gera vazão. Isso é a bomba. Ela suporta a pressão de retorno. Ela tem suporte em cima disso. Mas ela é proveniente de uma carga operacional, do movimento de todo o circuito de trabalho do sistema hidráulico. A hora que ela recebe, ela suporta aquela pressão, mas o que ela manda é só vazão. Dentro do sistema hidráulico, para a gente entender um pouquinho sobre as bombas de transmissão, qual é a capacidade delas, para a gente saber a funcionalidade, nós temos a bomba de transmissão, tanto a direita como a esquerda, é uma bomba de 90/100, que é a nomenclatura que é dada para ela poder estar realizando sua atividade. Ela tem a vazão de 69,45 galões por minuto, ou seja, 263 litros por minuto. Ela dá a vazão para fazer a atuação, atuar em cima do componente e fazer a sua atividade. Ela suporta uma pressão de 6.000 PSI de retorno. Então ela tem todo o trabalho do sistema. Se o sistema der uma sobrecarga de retorno de até 6.000 PSI, ela suporta. Mas ela tem a pressão dela do mínimo de 360 PSI de suporte também. Ela encaminha esse óleo nessa pressão. Então tem o mínimo e o máximo que ela trabalha. Ela suporta 6.000 e manda 360 PSI encaminhando o seu óleo, seu óleo hidráulico para o sistema, para poder trabalhar, para poder desenvolver. Seu funcionamento é basicamente no formato de uma lua. Por que de uma lua? Como é uma bomba de transmissão, ela tem dois sentidos, frente ou ré. Quando vai para frente, ela forma um prato mais ou menos, ela abre, ela libera um canal indicando para você caminhar com a colhedora, veda o outro. Quando você dá marcha ré, ela faz o contrário, ela veda o da frente e libera atrás, onde ela consegue fazer essa movimentação totalmente individual de uma situação a outra. Então tem essa diferença aí, a forma
tipo um prato meia-lua, onde ela consegue direcionar o óleo conforme o comando recebido ali para poder fazer a atividade. Dentro do sistema hidráulico nós temos as funções do elevador, que é controlado pela uma das bombas, que é a bomba de 3 estágios. A vazão desse comando é em torno de 28 galões, ou seja, 106 litros por minuto. Isso é importante a gente saber para entender que dentro de 1 minuto ela jorra 106 litros de óleo hidráulico. Olha a quantidade de litros que tem ali. Se você se deparar com uma condição de uma mangueira, de um componente que esteja com vazamento, espirrando óleo, não se aproxime sem os EPIs necessários para aquela atividade. Uma que você não é preparado para isso, tem a manutenção, tudo, tem para fazer o reparo necessário, mas você está ali para averiguar, inspecionar. Não se aproxime demais, identifique a condição, passe a informação, comunica seu líder e para tomar a providência necessária e resolver a condição encontrada. Isso que a gente passa é para entender a complexidade que tem isso aí, o risco que oferece para a gente, caso a gente não tomar as providências corretas, seguir os procedimentos corretos e fazer aquilo que precisa dentro das normas de segurança, atingindo a qualidade e conseguindo chegar no objetivo nosso, que é o resultado positivo. Em cima disso também, nós temos aí o corpo da bomba de 5 estágios, que faz o comando de 3 e 6 banco, ou 6CB. Ele movimenta, como eu mencionei, o flap, o giro de capuz, sobe e desce elevador. Ele tem uma vazão de 4 galões. Olha a diferença de uma para outra. E esses 4 galões é 15 litros por minuto. Ele faz todo esse trabalho por 15 litros por minuto. Então você tem aí a ideia básica de quão complexo esse fluxo de óleo aí, ó. Quanto que influencia no nosso trabalho e como que é esse giro, para entender um pouquinho mais aí sobre a hidráulica. Os comandos do elevador, para a gente saber que tem vários comandos aí que pode estar acionando não só o elevador, mas como outros componentes que a gente tem por necessidades. Tem o comando do elevador, tem o comando rolos alimentadores, o pirulitos e rabos de porco e as facas laterais. Ele recebe a vazão inicial do óleo, das bombas, e direciona cada um para a sua parte, distribuindo a necessidade ideal para cada componente, para cada atuador, fazendo com que esse atuador faça a tua atividade, realize a atividade nas conformidades e consegue atingir o objetivo nosso. Em cima ainda temos as válvulas e os comandos, né? Que mencionamos alguma coisa anteriormente, mas nós temos a válvula 50-50, que faz o giro do trem de rolo, ou os rolos alimentadores, que divide a vazão do óleo igual para ambos os lados, lado esquerdo e lado direito, fazendo o fluxo de trabalho dos rolos alimentadores, ou trem de rolo. E temos a reguladora de tolete, que fica logo abaixo da cabine do operador e abaixo do reservatório de óleo hidráulico, onde você regula o tamanho do tolete. Lembrando que essa regulagem não é o giro do picador, é o fluxo que vai para movimentar ou para dar giro no trem de rolo. Você quer um tolete menor, você reduz o fluxo dos rolos. Ou seja, diminui o giro do rolo. Você quer um tolete maior, você aumenta o fluxo. Ele aumenta o giro e, consequentemente, ele empurra mais rápido a cana, o tolete vem maior. Isso é a condição que nós temos aí na válvula reguladora de tolete. Ela influencia o trem de rolo e não o picador, onde faz o direcionamento dos toletes. Nós temos a válvula limitadora de pressão, que é aquela que cada componente que ela tem, cada bomba que ela é constituída, ela tem a função de limitar a pressão para aquele componente, para que não dê excesso e não venha danificar o componente. Então a função dela é isso, limitar a pressão recebida. Deu um excesso, ela direciona para outra parte, ela limita, ela para, ela atua em cima daquele excesso de pressão. Em cima também nós temos um exemplo aqui de motor de roda. O que é motor de roda? É o que faz o movimento da colhedora, que faz ela andar.
é um movimento do motor aeromotriz, que esse motor é ligado no aro motriz da colhedora, fazendo todo o ciclo de trabalho, direcionando outros componentes que a gente vai estar vendo para frente, fazendo a movimentação dessa colhedora. Então, o importante de se saber essas partes, conhecer, ou mesmo se eu já conheço para relembrar, é identificar oportunidades que eu tenho para melhorar a condição do componente, para melhorar a minha inspeção, melhorar os cuidados, a manutenção que tem em cima, observar a realização da manutenção e ter resultados positivos em cima daquilo que é desejado, ter um retorno positivo. Em cima disso nós temos algumas classificações, algumas indicações sobre o lubrificante usado. O que é importante para mim? Lubrificar é aplicar a substância lubrificante entre duas superfícies, em movimentos relativos, formando uma película que evita o contato direto de cada componente, de um com o outro, de um com a parede de um reservatório e assim vai. Então o objetivo dele é lubrificar para facilitar esse contato, a movimentação, fazer com que o sistema trabalhe continuadamente sem causar maiores danos, e gerando assim um resultado agradável, positivo para quem está atuando, para quem está executando. Dentro desses lubrificantes nós temos algumas situações de contaminação, né? Outros tipos de contaminação, alguns tipos de contaminação existente, afeta o quê? Um desgaste prematuro no componente, gera perda de eficiência, danos ao equipamento, parada do equipamento, perda de produção, perda de dinheiro porque deixou de produzir. Então afeta tudo isso aí, todas essas partes, a contaminação ela vai afetar diretamente. Então a gente precisa ter uma atenção redobrada na condição de reparo, manutenção, local onde está sendo feito o reparo, os cuidados, a limpeza, a higienização, de uma maneira que eu consiga ter uma qualidade ótima nessa manutenção e a hora que eu estar usando o equipamento não vinha causar qualquer tipo de contaminação que pode me desgastar e ter pode influenciar diretamente nessas perdas aí, que aumenta o custo, diminui a disponibilidade, perde produção, perde dinheiro no final aí para a gente entender um pouquinho melhor. E dentro dessas contaminação aí nós temos a contaminação sólida. E essa contaminação sólida, que é devido ao proveniente até mesmo do sistema, conforme vai trabalhando, você pode estar ali por um motivo ou outro gerando aquelas partículas minúsculas pelo fluxo de movimento do trabalho, pelos componentes, pelo atuador, ele vai te gerando uma contaminação. E nós temos aí os filtros que faz essa filtragem de contaminantes. E cada filtro ele é responsável por uma unidade de filtragem. Cada filtragem aí ela é capaz de reter uma quantidade significativa desses contaminantes, que a gente conhece como micro. O que é um micron? O micron é a milionésima parte do milímetro. Nós temos 1 milímetro. Agora, se divide em 1000 partes, é um micro, que é impossível de ver a olho nu. Mas ele está ali, ele está contaminando. Em uma quantidade excessiva ali, ele vai te prejudicar, ele vai dar uma deficiência no sistema e vai te causar perdas, e perdas significativas. Então, se o micro é a milésima parte do milímetro, então você pega um micro, divide 1 milímetro por 1000, você vai ter a noção do tamanho disso aí, para a gente ter uma ideia. Então, é uma condição que vem pelo próprio sistema e tem o filtro que faz essa filtragem, tem que acompanhar esse filtro, a vida útil do filtro. Nós a empresa tem, ou várias empresas têm aí plano de manutenção relacionado a esse filtro, mas é bom a gente ficar sempre atento às informações e saber qual é o objetivo, qual que é a funcionalidade desse filtro, para que serve, o que vamos ganhar com a atividade que ele está exercendo ali da filtragem desses micros, que é proveniente do próprio sistema do trabalho do próprio sistema hidráulico. Então, pessoal, nós acabamos de ver aí um pouquinho sobre a hidráulica básica. É uma condição bem resumida para a gente entender a complexibilidade que tem todo o sistema de trabalho da colhedora, para a gente entender o fluxo, em cima desse entendimento, desenvolver ações para evitar contato próximos, fazer inspeções frequentes para ganhar resultados positivos e ganhar retornos positivos em cima da nossa atividade e da nossa operação. E eu agradeço a vocês, até uma próxima.